Irmãos, eu desde já peço desculpa, eu vou me engasgar, estou tossindo. E eu acho que é por causa das comidas esquecidas que eu estou comendo. A gente está sem fogão em casa e está comendo pão, biscoito, coisa que eu nunca como, e eu estou, não sei, engasgado, tossindo. Então os irmãos já vão me perdoando se pelo meio eu começar a ter uma crise de tosse. Eu acho que você devia ter um copo com água aí. Depois a gente... Lucas faltou, quando Lucas está aqui, não faltava. Tem que Muito ter bem, o diácono, né? Vamos ver aqui. Aqui no início do texto ele fala do Santo dos Santos. Nós estamos em Hebreus. O autor de Hebreus é contemporâneo de Paulo. Ele não era lá do Velho Testamento. Ele não viu a tenda, o tabernáculo. Ele não viu nada daquilo. Ele conhecia pela teoria como nós conhecemos. E ele prega a esse respeito. E ele fala do Santo dos Santos e dizendo para os crentes que o Senhor nos capacite a entrarmos intrépidos, ou seja, sem medo, sem receio, no recinto que somente poucos podiam entrar. No Santo dos Santos, que era um lugar sagrado, um lugar proibido para quem não era autorizado por Deus. E ele diz: tenhamos então a intrepidez de entrar no Santo dos Santos. Então vamos olhar para aquele Santo dos Santos lá do tempo antigo, do antigo tabernáculo. Obrigado. Deus abençoe. Muito bem. Aquele tabernáculo, o Santo dos Santos era um recinto dentro do tabernáculo. Nós conhecemos mais ou menos, a gente já viu imagens, tem gente que pinta como foi. Lá em Israel construíram uma tenda, que é uma réplica, que segundo os judeus é exatamente o que foi, não dá para saber direito. Aquele idioma hebraico que era falado naquela época não existe mais. O hebraico que se fala hoje em Israel é diferente daquele. Então existe uma interpretação difícil, mas a gente sabe mais ou menos de que se trata. O importante é o que significa aqueles elementos que estavam ali dentro. O Santo dos Santos, que era aquele recinto onde somente o sacerdote, o sumo sacerdote podia entrar, é o lugar onde representava a presença de Deus, ou seja, a igreja. O Santo dos Santos era a igreja cristã, que aquelas pessoas que participavam daqueles cultos, daqueles eventos, não sabiam, eles não viram a igreja, eles não entenderam como era a estrutura eclesiástica que Deus estava profetizando lá naquele tabernáculo. Então vamos olhar algumas coisas que tem dentro do tabernáculo que a gente reconhece dentro da nossa igreja. É claro que a igreja significa Jesus. Igreja não é santuário, Igreja não é templo, igreja não é prédio, igreja é Jesus em nossos corações. Faz parte da igreja quem recebeu Jesus em sua vida e foi transformado. Jesus faz morada em nossas vidas na pessoa do Espírito Santo. Essa é a igreja. Esse é o tabernáculo Santo dos Santos que a Bíblia fala lá no Antigo Testamento, como a gente conhece. E a Arca da Aliança, aquele era um baú, eles chamam de arca porque era o termo que se usava no Egito. Mas era um baú grande que continha algumas coisas lá dentro. Continha as tábuas da lei que Moisés trouxe do monte. Tinha um pote com uma porção do maná que eles colheram no deserto. E tinha o cajado de Arão. E todas essas coisas têm um significado para nós hoje. A Arca da Aliança representa Jesus. É Deus conosco. É a nossa possibilidade de falar com Deus, de vermos a pessoa divina. A Arca da Aliança é Jesus. Ela sumiu hoje, não se sabe onde está. Dizem que alguém escondeu, dizem que os babilônios roubaram. Cada um conta uma história. Tem um povo lá no Oriente Médio, eu não sei onde é, no Irã, que eles acreditam que são os guardiões da Arca. Tem um prédio lá, e lá dentro tem a Arca da Aliança. Eles dizem, tem os soldados, tem foto, você não pode chegar perto, senão leva um tiro. E eles dizem, professam que lá está a Arca da Aliança. Eles acreditam mesmo nisso. Tem muita gente que acredita. Tem uma peregrinação turística, o pessoal vai de longe, tem que ficar de longe porque os guardas não chegam perto. E aí, você acredita que ali tem a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é a pessoa de Jesus. Não tem baú, não tem mais nada disso. E vamos ver o que ela tem de correlato com Jesus. Ela era revestida de ouro.
inteiramente, que é um metal que não estraga, não acaba, não fica velho, não perde o brilho, não perde seu valor, que por isso que ela é revestida de ouro, para representar essa qualidade de Jesus. Ela tinha alças e varas para andar, porque Jesus não é estático, ele é móvel, ele vai com a igreja para onde a igreja for. Por isso a Arca da Aliança era móvel, ela andava. Dentro da arca tinha a palavra de Deus, que eram as tábuas da lei, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia que a gente reconhece hoje, bem mais completa e ampla, né? O cajado de Arão significa o sacerdócio. O autor de Hebreus está falando aos sacerdotes que podem entrar no santuário, porque hoje não precisa mais de um sacerdote, não precisa mais de um super pastor. Hoje, essa semana eu tive uma experiência maravilhosa, que uma ovelha disse: eu fico à vontade de falar porque eu vi que você não é um super pastor, você é uma pessoa normal, não sabe que presente que me deu. E hoje nós somos as pessoas normais, o sacerdócio santo que pode entrar no santuário, no Santo dos Santos, falar com Jesus, sem depender de um intermediário. É isso que representa aquele cajado dentro da Arca da Aliança. E o maná significa a provisão de Deus para todas as necessidades do seu povo que pode entrar perto da arca, perto do Senhor e falar com ele. Fora da arca tinham algumas coisas, né, dentro do recinto, que também eram coisas assim sagradíssimas e têm seu significado tão óbvio para nós hoje, com o Novo Testamento que a gente tem. O pão, aquele pão que tinha lá, é o que? É o pão que desceu dos céus, que representa as coisas que estão fora da arca, representa o efeito da presença de Jesus. É o pão da vida, que era o próprio Jesus. Aquele candelabro é a luz do mundo, como Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Tinha um incensário, né? Era uma coisa onde se colocava o incenso. O incenso era uma coisa que produzia uma fumaça, né? E nós entendemos hoje que o incenso são as orações dos santos, e por isso estava no incensário, no efeito da presença de Jesus. Não há como orar senão por Jesus. Ainda tinha um outro elemento lá, que era uma botija com o azeite, né? Aquele azeite é a unção do Espírito Santo. São as coisas que nós temos na igreja hoje: a presença de Jesus, a palavra de Deus, a provisão do Senhor, a autoridade do cajado sacerdotal, que não é com o pastor, não é isso? É com todos nós, com todos os salvos. Enfim, nós temos hoje o Santo dos Santos, é a nossa igreja. Quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o Santo dos Santos do restante do santuário, do templo, foi rasgado, foi rompido, porque agora não havia mais separação. Qualquer crente em Cristo entra no Santo dos Santos, conversa com Deus, fala e Deus ouve, e Deus responde. Isso é o significado daquelas coisas antigas lá, que até, claro, hoje tem judeus ainda que não entendem dessa forma, mas eu não sei se os irmãos sabem, existe uma vertente judaica que acredita nisso, eles se chamam de judeus messiânicos, que eles aceitaram a Jesus, são crentes em Cristo. O culto deles lá em Israel é exatamente igual ao nosso aqui, cantam hinos, são cristãos, assim como nós normalmente. Eles reconhecem aquele santuário, o tabernáculo dessa forma. Aquilo representa a igreja de Jesus. E é claro, aqui na sequência do texto que nós lemos, o autor de Hebreus decifra, ele lembra do Santo dos Santos, nos fazendo lembrar que hoje nós somos o sacerdócio que entra no Santo dos Santos, e ele mostra como devemos entrar no Santo dos Santos. Vamos então ler cada um dos versículos e encontrar os nossos deveres como sacerdócio que somos, sacerdotes do Senhor, com autorização, ou seja, direitos, e também alguns deveres diante do lugar santo dos santos, onde nós conversamos com Deus. Quando nós começamos a ler aqui a partir do versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração. O culto válido depende da franqueza do nosso coração, da nossa sinceridade em cultuar. Quando nós nos achegamos na igreja,
Devemos trazer no nosso coração o que somos, o que vivemos, o que conhecemos, o que sabemos, quem somos. A falta de sinceridade é o que transformou muitas igrejas em clubes, é o que tem feito com que tantas religiões pelo mundo tenham se proliferado, às vezes com o título de cristã, e realizando cultos que nós não reconhecemos na Bíblia. Porque são cultos para agradar homens, cultos para agradarem sistemas, não são cultos para agradar a Deus. Deus se agrada com corações contritos, Deus se agrada com corações abertos. O nosso culto começa em casa com o nosso coração, nas nossas orações silenciosas, nas nossas petições íntimas que a gente passa a semana inteira orando, e no domingo nós trazemos aqui o nosso verdadeiro culto que está em nosso coração. Então, o primeiro elemento que a gente encontra aqui, que é o dever sacerdotal dos crentes, é trazer para o Santo dos Santos, trazer para a igreja um coração sincero, sem fingimentos, sem poses. A gente vive na sociedade da pose, né? Ontem a gente estava conversando sobre isso, né, Mateus? A postura é uma coisa, pose é outra. Pose é uma postura forçada, incompatível com o que somos. Então, fazer pose é uma coisa inconveniente dentro do culto do Senhor. Temos que ser francos e sinceros e verdadeiros. O texto continua nos dizendo, em plena certeza de fé, convictos. Convicção é a palavra mestre do crente. Na posse de um pastor lá no interior de São Paulo, há muitos anos atrás, o pregador disse que a função do pastor era defender a palavra de Deus, defender o rebanho, defender isso. Fez uma lista enorme de coisas que o pastor tinha que defender. E no fim ele disse, e a convicção que temos é o que nos defende, é uma grande verdade. Nós somos defensores de pensamentos, da Bíblia, do Senhor, da imagem do Senhor. A imagem de Jesus hoje ela é trabalhada por nós. Nós mostramos ao mundo como era o Senhor, através do nosso testemunho, das nossas mudanças. Mas a nossa convicção é o que nos defende da pregação errada, nos defende de falsos crentes, nos defende de falsos líderes, de falsos pastores, falsas bíblias. A gente está estudando sobre a Bíblia, não é isso? Existem falsas bíblias, diversas falsas bíblias. Existem alcorões aos montes, são muitos os livros que têm adeptos. E a nossa convicção que ela vem de Deus, é um ato divino em nossas vidas, é o que nos defende, é o que defende o sacerdócio santo do Senhor. E o texto então diz, tendo o coração purificado, significa que o crente no culto abandonou os seus pecados, não quer mais o pecado. Nós somos pecadores ainda, imperfeitos, falhos, pequenos, injustos, mas não queremos ser assim, nós queremos melhorar. A grande diferença entre o pecador salvo e o pecador perdido é que o salvo não quer mais o pecado, quer se livrar do pecado, luta contra as tentações, luta contra o pecado. O pecado no mundo às vezes é o prazer do mundo, não é mais o prazer do salvo. É isso que significa trazermos para o nosso Santo dos Santos um coração purificado. Não significa um coração perfeito, significa um coração que luta contra o pecado, que rejeita o pecado. E continua, de má consciência e lavado o corpo com água pura, batizados. Não é aclamados, é batizados, como Jesus se batizou. O Senhor se batizou. O pastor que foi batizado disse, rapaz, eu não posso lhe batizar. Que ousadia! João Batista deve ter pensado assim, quem sou eu para batizar o Filho de Deus? E Jesus disse, a justiça é assim que se cumpre, que vai além do que a gente entende, que não é do jeito que a gente pensa. Mas o crente, o sacerdócio do Senhor precisa se apresentar lavado como Jesus lavou os pés dos discípulos, batizados, depois de professar a fé publicamente, como
muitos de nós, se não todos, já fizemos. E muitos de nós vai fazer ainda. Temos alguns aqui que estão preparados para o batismo. E depois do batismo vão ser o quê? Sacerdócio santo do Senhor. Não são ainda, são salvos. Se Jesus voltar hoje, vamos todos juntos, mas na obra do Senhor exige-se sacerdócio santo, lavados com água pura. Água pura não significa água limpa, significa água batismal que batizou Jesus, a mesma água que batizou Jesus. E o texto então não para, ele continua depois no 23: guardemos firme a confissão de esperança sem vacilar. Sacerdotes do Senhor não vacilam, não fraquejam. A gente tem momentos de declínio, momentos de tristeza, mas temos recursos para nos reerguermos, sem ninguém nos ajudar, porque somos o sacerdócio. A gente não precisa de alguém para pegar, a gente não. Nós temos a capacidade de nos reerguermos quando temos problemas. Mais que isso, temos a capacidade de ajudar aqueles que não têm Jesus, que não podem se reerguer. Quem não tem Jesus não pode se reerguer, está num declínio desenfreado e não há nenhum meio dele se resgatar, não há salvação sem Cristo. Então nós, além de nos garantirmos de pé, de estarmos firmes por nossa própria conta, podemos ainda ajudar os outros, senão não somos sacerdotes. Quem precisa de um sacerdote não é sacerdote. Quem precisa de um intermediário entre ele e Deus não é crente, não é cristão. O cristão não precisa. Você e eu falamos com o Senhor em nome de Jesus, em nome do sumo sacerdote. É por isso que somos o sacerdócio dele. E não fraquejamos, não vacilamos. A pregação oposta lá pode ser maravilhosa, mas não nos engana. Eu ouvi pregações antibíblicas, me permitam dizer, maravilhosas. Maravilhosas assim da gente ficar preocupado. Ouvi uma pregação antibíblica que me abalou há uns anos atrás. E olha, eu saí pensativo assim, quando cheguei em casa eu já estava refeito, recuperado. Por quê? O Espírito Santo vive em mim, vive em você, vive no sacerdócio, no sacerdote santo do Senhor, na presença de Deus. Então, por mais brilhante que sejam os encontros do mundo, eles não podem nos abalar. O sacerdócio do Senhor, ele é intrépido, ele não se abala, ele não vacila. E o versículo então 25, quando ele diz: não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o futuro que esperamos está se aproximando. Admoestações para quem? Entre nós próprios. Admoestações entre os irmãos. Todos nós, embora sacerdócio santo do Senhor, temos fraquezas, temos dificuldades, e é por isso que o Senhor nos colocou juntos, porque a comunhão faz parte do culto ao Senhor. A comunhão que nós vemos no versículo anterior, no 24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos. Precisamos uns dos outros para estímulo, não é para nos reerguer, não, somos autossuficientes na nossa fé e na nossa convicção. Poderíamos ficar sozinhos numa ilha para sempre, até morrer, e não iríamos declinar na fé. Iríamos entristecer, a gente ia ter saudade, mas a nossa fé é inabalável. Mas precisamos de estímulos. Estímulos para quê? Para o culto do Senhor, para executar, fazermos funcionar o Santo dos Santos, para usarmos os móveis que estão dentro do Santo dos Santos, que somos nós, para darmos continuidade àquilo que Deus instituiu lá no deserto e até hoje está valendo na nossa igreja. Então, meus queridos, é tão gostoso a gente dizer que nós somos o sacerdócio santo, né? Que nós somos sacerdotes do Senhor, não dependemos de intermediários. Isso é uma das maiores maravilhas que nós temos
em nossa vida espiritual, mas nós temos que fazer a nossa parte, cumprir o nosso dever de sacerdócio, o dever de trazermos para dentro da obra do Senhor um coração santificado, um coração sincero, puro, que rejeita o mundo, rejeita o pecado, convicto de sua fé, independentemente do que acontece no mundo. Não interessa o que a maioria diz, interessa o que a palavra de Deus nos diz. E um sacerdócio que entra no recinto para cultuar a Jesus, a nossa arca da aliança eterna, de ouro, que nunca vai acabar. Então, queridos, o nosso sacerdócio, para ser exercido plenamente, de uma forma que agrade a Deus, a gente precisa observar todos esses elementos que fazem parte do nosso dever, nossos deveres como sacerdócio santo que somos. Aí sim a gente volta lá para o início, tendo, pois, irmãos, intrepidez para sairmos de casa, independente de chuva, de revolução, carnaval, de qualquer coisa, intrépidos, e entrarmos no santuário do Senhor, que só nós sabemos onde é, não é um prédio, para apresentar a Ele um culto com todas essas características, que é o culto que Ele aceita, o culto que vem dos nossos corações. Que Deus nos abençoe como sacerdócio santo de Deus aqui em Balsas. Em Balsas tem o Santo dos Santos, e nós somos o sacerdócio que executa os trabalhos do Santo dos Santos. Que Deus nos abençoe e nos capacite como seus sacerdotes. Vamos orar, vamos ficar